Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos aqui com uma dica aqui para o cálculo 1 e um limite que nós vamos fazer uso aqui daqui uns dias é o limite trigonométrico fundamental. Então tá aqui, ó, estou exibindo para vocês aqui na tela. Vou ampliar aqui a tela. Veja, limite trigonométrico fundamental. O limite trigonométrico fundamental, ele diz que seno de θ sobre θ, θ tende a zero, é 1. E o limite do cosseno de θ menos 1 sobre θ é zero. Bom, todos os dois limites, se você for parar para pensar, esse aqui vai ser o nosso item A, esse aqui vai ser o nosso item B. Todos os dois, se você for parar para pensar, são indeterminados, né? Então, você calcula aqui se o θ tende a zero, B, θ tendendo a zero, você tem seno de zero é zero, sobre zero, isso é indeterminado. Se o θ tende a zero, cosseno de zero é 1, 1 menos 1, 0. Tendendo a zero, está dando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Nos dois, tá vendo? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou provar para vocês, neste vídeo, que esse limite aqui tende a 1 e esse outro aqui tende a 0. E será um limite que nós usaremos com muita frequência nas nossas aulas. Então vamos lá. Nós vamos usar isso para dedução de algumas derivadas. Volta e meia a gente vai estar usando esse limite. Por isso que é importante saber, né? Sabe, o fundamental é você saber o resultado deles. Mas eu vou justificar para você, para não ficar parecendo aquela coisa assim, empurrado goela abaixo, né? Então eu vou explicar para você saber a justificativa deste limite. Antes disso, nós vamos falar de um teorema, né? E eu vou também, né, fazer não vou dizer uma demonstração, mas uma justificativa geométrica. É um teorema chamado teorema do confronto, ou em alguns livros americanos chama de teorema de sanduíche. Teorema do confronto. O que esse teorema diz? O teorema vai dizer o seguinte. Imagina que eu tenha três funções contínuas, né? Então que sejam f, g, h, três funções contínuas, tais que a f de x, vou colocar assim, a f de x é menor que a h de x e maior, vamos colocar o menor igual, né? Maior ou igual que a g de x. Vou centralizar isso aqui, né? Além disso, põe aqui, seja dado, ou você saiba que o limite da g de x, quando x tende a A, dá um número L. E o limite da h de x, quando x tende a A, dá o mesmo L. Então, o limite, essa é a conclusão, o limite da f, quando x tende a A, é L. Vamos lá, vamos justificar isso. Quando eu falo que a g é menor do que a f, que é menor do que a h, que tipo de situação eu tenho? Vamos fazer vou fazer uma justificativa geométrica para você, ó, para esse fato. Vamos imaginar que aqui, ó, eu tenha assim, ponto A, ponto L. O que ele está dizendo? Que a G é menor do que a F e a F é menor do que a H. Então, intuitivamente, é como se eu tivesse o seguinte, ó, eu tenho a minha H, veja, aqui, ó, H está por cima, depois vem a F, depois vem a G. É isso que está dizendo. Graficamente é isso. A função H sempre está acima, a G está sempre abaixo. Porém, ele diz o seguinte, quando eu aproximo de A, tá vendo? Eu aproximo de A, a minha G vai aproximar, a imagem da G vai aproximar de L, tá vendo? E a H também. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que
A Gzinha, vamos pensar na G. Quando eu estiver aproximando do A, ela vem aqui assim, ó. Quando eu aproximar do A, ela pode até descer, ela pode até fazer isso, mas ela está aproximando do L. A H, tá vendo? Ela vem lá de cima. Ela pode até estar lá no alto, mas quando eu aproximo do A, ela vai ter que aproximar do L também. Tá vendo? Aproximo do L. Então vamos lá. Essa aqui é a H, essa aqui é a G. Está dizendo o seguinte: quando eu aproximo de a minha G aproxima de L. Quando eu aproximo de a minha H tende a L. Então veja, a função H está aproximando do L. A função G também está aproximando do L. Tá vendo? Todas as duas. Quando eu faço o X tender a A pela direita e pela esquerda. Nós já falamos sobre isso em aula nos limites laterais, né? Então quando eu escrevo aqui X tendendo a A, eu estou querendo dizer que o X tende a A pela direita e pela esquerda. Muito bem. Então vamos lá, ó. Se a H está sempre acima da F e a G está sempre abaixo da F, vamos imaginar a F, aqui eu vou escrever de amarelo. A F ela pode estar em qualquer lugar aqui entre as duas. Como está dizendo aqui, ó, minha F não passa da H e nem está abaixo da G, então quer dizer que a minha F vai estar entre H, abaixo da H e acima da G. A minha F pode estar em qualquer lugar aqui, mas está vendo? Ela está ensanduichada pelas duas. Não tem lugar para onde a F escapar. Ela vai ser obrigada a passar nesse funil aqui. Se ela passa nesse funil, o que está acontecendo quando eu estou aproximando de A? A minha F, essa aqui é a F, está tendendo a L também. Tá vendo? Então este é que é o resultado que a gente chama de teorema do sanduíche. Isso aqui é uma, vamos dizer, não é uma demonstração, é só uma justificativa geométrica. Se você tiver curiosidade e me solicitar aqui, eu posso gravar um vídeo em outro momento provando para você o teorema do confronto. Aí é outra história. Dá para fazer também. O objetivo de hoje é provar isso aqui, ó. Hoje eu vou provar isso aqui para vocês. Estou usando esse resultado, apresentei uma justificativa para você dele e em outro vídeo, se você quiser, eu provo isso aqui. É só você escrever aí, comentar e me pedir aí para fazer essa demonstração. Em outro momento eu faço. Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Observe o seguinte, vamos pegar uma circunferência aqui. Aliás, vamos pegar um ciclo trigonométrico aqui. Vamos pegar um ciclo trigonométrico. E aqui é o seguinte, neste ciclo trigonométrico, eu vou colocar este, quer ver? Vamos colocar assim, ó. Vamos lá. Observe que se você... tem uma outra observação que a gente tem que comentar aqui. Isso é de geometria. Eu também já comentei algumas vezes na sala, mas talvez você não esteja lembrado. Você tem uma circunferência. Um círculo, uma circunferência. E aí você abre um arco aqui, ó. Em radianos. Esse arco aqui mede, sei lá, alfa. Excelente, você mediu alfa em radianos. Bom, se você pegar essa pontinha aqui e ligar lá na outra extremidade dessa circunferência, esse ângulo, que a gente chama de ângulo inscrito, é a metade do arco. Por outro lado, se eu pegar o mesmo círculo, o mesmo arco, e fizer o ângulo central, ele tem o mesmo tamanho do arco. Correto? Beleza. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui. Outra coisa. Eu vou separar isso aqui em duas partes. Primeiro, de 0 a π sobre 2, 0 a 90. E depois de menos π sobre 2 até 0. Daqui até aqui. Ó. Daqui até aqui. Depois, primeiro eu vou fazer de 0 a π sobre 2. Depois de menos π sobre 2 a 0. Vou separar em dois casos. Tá? Então, este primeiro caso eu vou estar trabalhando... Opa! Vou voltar aqui. Tirar só o que eu colori aqui. Consegue tirar só o... Aí, dá. Ó, só essa parte aqui, tá vendo? Então, a primeira coisa é o seguinte. Eu vou abrir, né, um arco. Vou abrir um arco. Aqui assim, ó. Veja. Vamos abrir um arco. Um arco de x radianos. Sendo o x, vou apagar isso aqui.
Sendo que o x, então, o primeiro caso, eu vou trabalhar todos os ângulos que estão de 0 a 90. 0a π sobre 2. Então, abre aquele arco. Veja, como aqui eu tenho um ângulo central, então esse ângulo central mede x também. E nós vimos em aula que, aqui ó, se você quiser medir o seno de x, você vai projetar aqui é o eixo do seno, aqui é o eixo do cosseno. Então você vai projetar aqui no eixo do seno, veja. Então olha só, quem é a medida, esta medida que você está vendo aqui, ó, essa medida que está vendo aqui, ó, é o seno de x, certo? Que se você pegar aqui, ó, você pegar aqui, trazer para cá, ó. Se você projetar aqui, você vai ter que essa daqui, ó, deixa eu colocar o arco para cá. Esta daqui é a medida do seno de x, certo? E este eixo, esse eixo vertical, comentei em sala também, lá no estudo de trigonometria, esse eixo vertical, que é o eixo da tangente. E se eu quiser saber a tangente desse ângulo x, eu continuo o prolongamento, eu vou colocar até de vermelho aqui, ó. Eu continuo o prolongamento, a tangente vai vir lá de cima aqui, ó, até aqui embaixo. Tá vendo? Então a tangente é o que está coloridinho de vermelho, tá vendo? Então observa comigo aqui. Só no nosso desenho que a gente tem aqui, você tá vendo aqui no nosso desenho, que o seno de x é isso aqui, ó, é esse tamanho. O arco é maior que o seno de x. Então eu tenho aqui, ó, que você vai ter aqui que seno de x é menor que o x, menor que o x, que é menor que, por sua vez, que a tangente x. Correto? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Olha o que nós vamos fazer. Então, aqui, ó. O que eu estou falando? Que essa medidinha aqui, menor que a desse arco aqui, tá vendo? E, por sua vez, é menor que essa que está pintada de vermelho aqui, que é a tangente. Certo? Muito bem. Então, primeira relação que nós tiramos foi essa daqui, ó. Tá vendo? Vamos tirar uma cópia dela aqui e colocar ela aqui para a gente fazer um desenvolvimento. Olha só que interessante. Veja bem, primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos inverter isso aqui. Ah, por que nós vamos inverter? Porque eu vou preparar que eu vou fazer uma continha aqui, você já vai entender, ó. Se eu inverter, ou seja, tá todo mundo aqui dividido por 1, ó. Todo mundo dividido por 1, dividido por 1. Aliás, a tangente, se você quiser dar uma paradinha, já que eu tirei de lá e trouxe para cá, a tangente ela é seno sobre cosseno. E se eu inverter todo mundo, eu vou ficar assim, ó, 1 sobre seno de x, 1 sobre x, cosseno sobre seno. Só que a questão é, quando eu inverto todo mundo, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Simples de entender, veja. Por exemplo, tá? 2 é menor que 3. Se eu inverto e coloco 1,5 não é menor que 3, ele já se torna maior que 1/3. Tá vendo? Então, se eu inverter, eu inverto o sinal da desigualdade. Então, ou seja, eu posso fazer isso a qualquer momento, desde que eu inverta o sinal da desigualdade. Então, tá. Feito isso, agora veja só, eu vou multiplicar todos os três lados da equação por seno de x. Se eu multiplicar todo mundo por seno de x, eu vou ficar assim. Ah, rapidinho. Tem um adendo aqui, hein, gente? Vou fazer isso aqui, mas eu tenho que justificar uma coisa para vocês aqui antes, tá? Ó, eu vou... Ah, não, peraí. Eu vou reescrever essa expressão. Só que colocando esse aqui no cantinho aqui, vou colocar assim, o cosseno de x sobre seno de x. Menor que... Tô fazendo a mesma coisa, tá vendo? Só mudei a ordem de escrita. Bem, aí sim. Agora eu vou fazer isso aqui embaixo. Vou multiplicar por seno de x os três lados. Então, lá, ó, seno vezes cosseno. Aí eu vou cortar o seno com esse seno. Então, vamos fazer bem devagarinho para você poder entender. Ó.
Vou multiplicar o seno nos 3 lados. Então, vai ficar seno aqui. Vai ter um seno aqui. E vai ter seno aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu posso simplificar o seno com seno. Eu posso simplificar o seno com seno. E nós chegamos que cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor que 1. Por que eu fiz toda essa manobra? Em primeiro lugar, para aparecer aqui, ó, seno de x sobre x, que é o que nós estamos querendo ali, ó, tá vendo? Ó? Quero calcular esse limite. Ó. Aqui ele usou θ, mas tá, a mesma coisa do x, né? Ó, seno de x sobre x. Então, eu fiz toda essa manobra para isso. Só que eu passei algumas coisas aqui, ó, que a gente tem que tomar um certo cuidado. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando eu multiplico os 3 lados aqui da desigualdade por seno, bom, quem me garante que essa desigualdade não vai trocar o sinal? Se o seno, se eventualmente, lembra-se que aqui é um x, se desta variável eventualmente der zero, ou melhor, der um valor negativo, eu vou ter um problema, né? Porque aí eu teria que trocar esse sinal da desigualdade. E a outra coisa é o seguinte, será que pode ocorrer do seno ser zero? Primeiro, se o seno for zero, eu não poderia nem inverter, porque eu não poderia ter seno, o denominador aqui, ó, seno. Tá vendo? Então, isso está garantido aqui, ó. Então, mais ou menos, tem que arrumar isso aqui, né? Eu não posso ter o x maior ou igual a zero. O x maior que zero e menor que 90. O menor que 90 podia ser menor ou igual, não teria problema. Mas o menor, maior que zero, sim. Aí você fala assim, mas aí eu estou tirando o zero fora? Sim, porque lembra que eu estou querendo calcular o limite. Quando aproxima de zero, eu não estou interessado no zero, mas quando aproxima do zero. Então, eu posso tirar o zero daquela. Tá vendo? X maior que zero. Ok. O seno de zero é zero, mas eu estou tomando x aqui maior que zero. Ok, não tem problema. Então, não vai correr o risco de aparecer um seno de zero aqui embaixo. Esse é o primeiro fato. Segundo, no primeiro quadrante, de 0 a 90, veja, de 0 a 90, no primeiro quadrante, eu vou fazer até outro desenho aqui, porque é para não ficar muito poluído ele dali. No primeiro quadrante, se você pegar o primeiro quadrante aqui, ó, pega o primeiro quadrante. Aqui no primeiro quadrante, o seno, aqui ó, seno, tá aqui. De 0 a 90, tá vendo? No primeiro quadrante o seno é positivo. Então, de 0 a 90, aqui de 0 a 90, a gente pode concluir que de 0 a 90, nós podemos concluir que o seno de x é positivo. Se ele é positivo, significa que eu posso multiplicar esses 3 lados da desigualdade e não altero o sinal da desigualdade. Então, este cálculo que nós fizemos está certo. Beleza. Vamos guardá-lo aqui, daqui a pouco a gente volta nele. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar justamente o segundo caso, em que nós vamos pegar, eu vou até aproveitar e já pegar o desenho aqui e levar lá para baixo, pegar o mesmo desenho, ó lá, tá vendo? Agora nós vamos pegar a parte de baixo. Agora o nosso segundo caso, nós vamos pegar o x de menos i sobre 2, menor que x, menor que zero, tá vendo? Não vou colocar menor ou igual a zero, não estou interessado no zero. Então nós vamos, ó, nós vamos colocar aqui neste ponto que está aqui, ó, eu vou fazer tudo agora para baixo aqui, tá vendo? A mesma coisa. Vou abrir um arco X, tá vendo? Mesma coisa, tá vendo? Vou até apagar aqui para não ficar poluído aqui, tá vendo? Eita, mas aí apaga tudo, né? Vamos ver se eu consigo apagar isso aqui sem estragar a minha. Eu acho que tá. É um por um assim a gente consegue. Eita, mas o círculo não. Volta pra cá. A gente consegue. Aí, ó. Onde ele. Aí, ó. Beleza. Isso. Pronto. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou abrir um arco aqui embaixo, aqui. Tá vendo? Vou abrir um. Oh, meu Deus. Toda hora eu encosto isso aqui. Porque se eu aperto a borracha aqui, ele detona com tudo. Aqui, então, veja bem. Eu abro um arco aqui assim. Veja, mesma coisa. Quem que é esse aqui para mim? Esse aqui é o seno de x. Mesma coisa, seno de x. Só que você vai tomar cuidado que agora aqui, ó. De menos π sobre 2 a 0, o seno
seno de x resulta em um número negativo. Tá. Aqui vai acontecer a mesma coisa de antes, porém, nós vamos ter coisas aqui vão ser ao contrário. Olha, a tangente, você prolonga aqui, ó, a tangente está cá embaixo. Aqui, ó. Essa aqui é a tangente de x, tá vendo? Só que nós vamos olhar uma coisa aqui. Vamos lá, ó. Primeiro que você tem que ver, ó. O seno, você está medindo ele aqui, ó. Ó, seno, essa medidinha que está aqui, ó. A alturinha que você está vendo aqui, tá vendo? Ó, essa altura aqui, aqui. Então, ó, o seno é menor que o arco, que é menor. Aliás, o contrário, né? Como agora é negativo, a tangente é a menor delas. É menor que o arco, que é menor que o seno. Vamos fazer igual lá em cima. Mesma coisa. Vou pegar aqui, vou tirar uma cópia. Trago para cá. E aí, o que eu vou fazer? Vamos inverter todo mundo? Inverter a gente pode, né? Aqui, ó. Ah, detalhe. Vamos escrever assim, né? Seno de x sobre cosseno de x. Menor que x, menor que seno. Vamos inverter. Vamos escrever cosseno de x sobre seno de x. Aí eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. 1 sobre x. Inverter o sinal da desigualdade. 1 sobre seno de x. O que eu vou fazer agora? De novo. O x, como ele não é zero, então não corre risco do seno zerar. Beleza? Agora vamos observar uma coisinha aqui, ó. Olha só. O seno também, de menos π sobre 2 a zero, outra observação, ele é negativo. Eu vou fazer igual aquela hora lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e vou multiplicar aqui por seno de x. Só que como ele é negativo, como eu estou considerando o x de menos π sobre 2 a zero, eu estou nessa parte de baixo, o seno é negativo. Então, se eu multiplicar essa desigualdade por um número negativo, eu vou ter que trocar o sinal da desigualdade. De novo, vamos fazer um exemplo. Aqui, ó, 2 é menor que 3. Se eu inverto, 1 sobre 2 passa a ser maior que 1 sobre 3. Agora, se eu multiplico por menos 1, olha lá, ó, menos meio passa a ser menor que menos 1 terço, tá vendo? Então, se eu multiplicar por menos 1, por menos 1 não, por seno de x, como ele é negativo, ele vai trocar o sinal da desigualdade. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, né? Ó. Na hora que eu multiplicar por seno, deixa eu copiar de novo aqui, nós vamos ter aqui, ó. Vai ter o seno aqui. A desigualdade muda, fica assim. Vai ter um seno. A desigualdade muda, seno. E, de novo, o seno simplifica. Seno aqui simplifica. E o que nós chegamos? Chegamos que aqui, ó, cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor que 1. Então, observe que nós chegamos à mesma conclusão da primeira parte, mesmo o x estando de menos π sobre 2 até zero. Aqui, tá vendo? Então, agora vamos lá, hein? Agora vamos lá. O importante para a gente é esse aqui, ó. Quando x é maior que zero, x maior que zero, o importante para a gente é só aqui, no entorno do zero. Olha lá. X maior que zero, eu fui com ele até π sobre 2, mas eu estou interessado no entorno do zero, porque eu quero calcular o limite aqui, ó, próximo a zero, no entorno do zero, né? Então aqui, ó, quando x é maior que zero, nós chegamos a essa conclusão aqui. Quando o x é menor que zero, aqui, ó, tá vendo? Nós chegamos à mesma conclusão. Então, ou seja, aqui, ó, quando eu tô aqui, ó, para x, aqui, ó, né? Pertencente a esse intervalo aqui, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, nós concluímos isso aqui, ó, cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor que 1, certo? E aqui eu vou calcular, eu vou observar o seguinte, né? Em torno do zero, ou seja, de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu passo pelo zero. Bom, então o que eu vou fazer? Nós vamos observar o seguinte, eu vou ver o que acontece próximo do zero. Se eu calculo o limite do cosseno de x, quando x tende a zero,
Veja, eu vou substituir o x aqui por 0, né? Cosseno de 0 é 1. O limite de 1, desse 1 que está aqui, ó, que você está vendo aqui, limite de 1 entra naquele caso. Limite de uma constante é a própria constante. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho 3 funções. Seno de x sobre x. O limite dela está dando indeterminado. Então, a gente não tem informação dela direta, mas a gente sabe o que acontece próximo, no entorno. Vê. Eu tenho uma função que é menor do que ela sempre. Eu tenho outra que é maior do que ela sempre. E o limite da de baixo tende a 1. O limite da de cima tende a 1. Isso obriga, pelo teorema do confronto, que o limite, olha lá, ó, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, vai ter que tender a 1, usando o teorema do confronto. Lembra o teorema do confronto? Tá H aqui, tem a G aqui. Veja, H, a G. A F está aqui no meio. Ela vai ser obrigada a passar aqui no meio, porque ela é menor que essa daqui e maior que esta. Nós provamos isso aqui, que isso aqui é menor que essa função constante 1 e maior do que essa daqui. O limite da de baixo está tendendo a 1, o limite da de cima tende a 1. Então, a do meio, obrigatoriamente, tem que ter o mesmo limite. Então, o limite de seno de x sobre x é 1. Pronto. Então, esse é o primeiro nós provamos. Agora, nós vamos fazer o segundo. O segundo, nós queremos mostrar que... Deixa eu pegar uma cópia lá em cima. Vou pegar uma cópia. Para a gente ter ali o referencial. Aqui, ó. Pega uma cópiazinha aqui, ó. Nós vamos provar aqui que esse acontece também. Esse daqui também está indeterminado. Bom, esse aqui vai ser mais fácil porque nós vamos usar o primeiro, né? Eu vou pegar aqui, ó, limite de cosseno de x, né? Cosseno de... vou usar x ou θ. Vou usar θ. Tanto faz, viu, gente? Tanto faz. Θ menos 1 sobre θ. Θ tendendo a 0. Bom, eu vou fazer o seguinte. Para resolver esse limite, eu vou multiplicar em cima, embaixo, por cosseno de θ mais 1. Lá, tá vendo? Vou multiplicar em cima e embaixo. Aí isso aqui vai dar um notável, né? Vai dar o produto da soma pela diferença, né? O produto da soma pela diferença em cima vai dar cosseno ao quadrado de θ menos 1 ao quadrado. Correto? Muito bem. Embaixo eu vou deixar indicado, tá? θ vezes cosseno de θ mais 1. Vou deixar indicado. Muito bem. Observe o seguinte. Nós provamos em sala que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Isso foi provado já, tá? Em sala. Portanto, se eu isolo cosseno ao quadrado aqui, isolo cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então, quer dizer que onde tiver escrito cosseno ao quadrado, só pôr aqui θ tendendo a 0. Onde tiver escrito cosseno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado. Então, vai ficar escrito isso aqui, ó. Limite de 1 menos seno ao quadrado de θ menos 1. Observe que, neste momento, o menos 1 cancela com 1. O que sobrou? Menos seno ao quadrado sobre essa expressão daqui de baixo. Tá certo? Bom, eu tenho uma multiplicação embaixo, né? Então, eu posso separar isso aqui em dois limites. Dois limites, tendendo a 0. Dois limites, eu tenho seno... O que é seno ao quadrado? É seno vezes seno. Como tem um menos aqui, eu vou escrever assim, seno vezes menos seno. Posso? Posso, aqui, ó. Seno vezes menos seno dá o quê? Menos seno ao quadrado. Embaixo, eu tenho θ cosseno de θ mais 1. Está multiplicando também, não tá? Vou quebrar isso em dois limites. Um limite assim, ó, seno de θ sobre θ e vezes limite de menos seno θ sobre cosseno de θ mais 1. O θ tendendo a 0. Veja, no primeiro aqui, ó, se o θ tende a 0, é o primeiro caso. Isso aqui nós provamos agora há pouco que esse aqui limite vai tender a 1. Tá vendo? E esse aqui, se o θ tende a 0,
Eu vou tender aqui, ó, seno de zero. Seno de zero é zero. Aí você fala, mas dá indeterminado. Não dá não, embaixo não tá zerando. Aqui, ó. Se o teto está tendendo a zero, cosseno de zero dá quanto? 1. 1 mais 1, 2. Então está dando 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0. Então, esta expressão aqui está dando 0. Essa aqui está dando 1. Então, eu estou com uma expressão dando 1, a outra dando 0. Isso aqui dá 0. Então, o resultado do limite vai ser 0. Portanto, o limite de cosseno de θ menos 1 sobre θ é 0. E com isso, nós provamos as duas sentenças. Espero que tenha gostado e vejo no próximo vídeo. Até lá!